Olá, eu sou o Daniel Souza, professor de Economia do curso Clio e estou aqui hoje, nesse espaço, para falar um pouco sobre terceira fase. Afinal, na primeira fase nós tínhamos uma postura diante do concurso e uma preparação, e na terceira fase devemos ter outra postura e outra preparação. Lembro a vocês que na primeira fase nós recebemos um conjunto de questões e temos uma postura meramente reativa. Você precisa apenas escolher quais afirmativas estão corretas e quais estão erradas. Já na terceira fase é diferente. Você precisa ter uma postura mais proativa, mais propositiva, você precisa construir uma resposta. E isso, claro, faz muita diferença no que diz respeito à preparação e também à nossa postura no dia da prova. Lembro a vocês que quando você está falando de uma questão de terceira fase, de uma resposta de terceira fase, você tem que estar preocupado com duas coisas. Primeira, a forma. Segunda, o conteúdo. Deixa eu falar primeiro um pouco sobre forma. No que diz respeito à forma, pode parecer que não é importante, mas é muito importante. Você precisa ter uma questão com uma boa letra, uma questão limpa, com poucas ou nenhuma rasura e uma estrutura harmônica entre os parágrafos. Pode parecer bobeira, mas não é. Quem já teve a experiência de corrigir muitas questões parecidas, sabe que se você recebe uma questão com uma resposta super caprichada, uma letra bem feita, uma letra compreensível, uma prova limpa, uma boa divisão entre os parágrafos, isso te dá uma enorme boa vontade. Infelizmente, nós, seres humanos, somos suscetíveis a esse tipo de situação, somos suscetíveis a esse tipo de influência. Por isso, a minha primeira grande dica é que antes de colocar o lápis no papel, você deve construir um planejamento para a sua resposta. O que vai ser dito na introdução? O que vai ser dito no desenvolvimento? O que vai ser dito na conclusão? Na introdução, sim, uma resposta de economia precisa ter introdução. Você faz a conexão entre a pergunta e o que será dito nos parágrafos posteriores. A introdução não resolve a questão, a introdução não se propõe a isso. A introdução se propõe a introduzir o tema, como o próprio nome já sugere, falando em linhas gerais o que será abordado. Depois, nós teremos o desenvolvimento. O desenvolvimento que será composto de alguns parágrafos, dependendo da quantidade de itens que a resposta tem, dependendo dos elementos que foram abordados na resposta. Normalmente, esses itens acabam tendo um fio condutor, um elemento que é comum a todos eles, e por isso é importante que você construa esse fio condutor para que os parágrafos tenham conexão entre si. Cada um dos parágrafos do desenvolvimento precisa necessariamente ter um argumento claro e definido. Aquele parágrafo precisa ter um motivo para existir. E isso precisa ficar muito claro para quem está lendo a sua resposta. Então, você vai colocar um primeiro parágrafo de desenvolvimento, um segundo parágrafo, um terceiro, um quarto, sejam lá quantos forem necessários para que a resposta fique bem estruturada. Não se esqueça disso. Cada parágrafo do seu desenvolvimento precisa ter claramente um argumento estabelecido. Precisa ter um motivo de existir. E, para finalizar, você precisa de uma conclusão. Uma conclusão, sim, é importante, uma conclusão, sim, é necessária, uma conclusão que vai fazer a conexão entre o que foi dito nos parágrafos anteriores e a pergunta, mostrando que a pergunta foi efetivamente respondida e que você merece uma boa nota por conta disso. Ainda falando sobre forma, nunca se esqueça que é muito importante preencher a totalidade das linhas. Faz parte do trabalho. Pega muito mal você recebeu uma resposta com 3, 4, 10 linhas em branco. Isso não pode acontecer. Você tem que preencher a totalidade das linhas, senão passa a imagem, passa a mensagem de que faltaram argumentos. Eu sei que muitas vezes as perguntas de economia são bastante objetivas e dá vontade de respondê-las em apenas 3, 4 linhas, mas não. Utilize a inteligência, mostre que efetivamente você domina aqueles conceitos, explore os conceitos, mostre como é que os conceitos funcionam para que efetivamente você consiga preencher a totalidade das linhas. Tá legal?
Falando um pouco agora sobre conteúdo. No que diz respeito a conteúdo, a prova de terceira fase, ela costuma ser bastante calcada em macroeconomia. No que tange a macroeconomia, os elementos mais importantes são política de comércio exterior, política monetária, política fiscal e câmbio/balanço de pagamentos, ou seja, as contas externas de um país. Esses são os elementos que mais frequentemente aparecem. Eu tenho certeza absoluta que na prova deste ano nós teremos um ou mais desses temas que eu acabei de citar. Tá? Teremos necessariamente uma ou mais questões desses temas que eu acabei de citar. Cada vez mais esses temas têm aparecido na terceira fase misturados com elementos contemporâneos, ou seja, avaliando se você é efetivamente capaz de misturar conceitos com situações concretas, com situações práticas. Então, nessa terceira fase, faça um esforço para estar atualizado em relação ao que tem acontecido com a macroeconomia brasileira, o que tem acontecido com a política comercial brasileira, como estão os nossos resultados comerciais, para quem o Brasil está exportando quem? Está exportando o quê? Como está a política monetária brasileira, a política fiscal brasileira, o câmbio brasileiro? Por que o câmbio tem se comportado dessa forma? Como estão as contas externas brasileiras? Tenha certeza que esses elementos, necessariamente, alguns deles, vão aparecer na sua questão de terceira fase. Fora isso, falando ainda um pouquinho de conteúdo, eventualmente aparecem questões de microeconomia. Às vezes aparece, às vezes não aparece. Então, microeconomia pode ter um pouco menos de espaço na sua preparação, mas no que diz respeito à preparação, a prova, historicamente, gosta de elementos como produtividade, fazer discussões sobre estruturas de mercado, funcionamento de determinadas estruturas de mercado, o funcionamento do próprio mercado de trabalho associado à produtividade que eu coloquei há pouco, fazer referências à elasticidade, enfim, acabam sendo elementos mais frequentes no que diz respeito à preparação microeconômica. Na parte de macroeconomia, nós já falando um pouquinho da parte de economia brasileira. Aí na parte de economia brasileira você precisa ter um pouco mais de cuidado na sua preparação. Não tem como adivinhar qual tema vai efetivamente ser cobrado, mas de uma forma geral, a prova tem valorizado a economia brasileira dos últimos 50 anos. Tá? Os últimos 50 anos têm sido mais valorizados, então a minha sugestão é que você dê um pouco mais de atenção nas suas leituras e na sua preparação nos temas dos últimos 50 anos, além de, claro, temas clássicos como substituição de importações e a economia cafeeira, tão analisada no pensamento do Celso Furtado. Tudo bem, gente? E uma última dica, claro, este ano temos temas novos aparecendo, temas tanto de microeconomia, quanto de macroeconomia, quanto de economia brasileira. E aí vale a pena dar uma olhada nesses temas novos com um pouco mais de cuidado. Lembre-se sempre que a prova de economia do Rio Branco não costuma ter um foco matemático tão forte. Matemática às vezes aparece, mas não é realmente a tônica da maior parte das questões e da maior parte das provas. Por isso, sugiro a vocês o acompanhamento desses temas novos com o objetivo de utilizar esses temas novos para discussões concretas, como, por exemplo, o modelo de Solon, o que leva ao crescimento econômico no modelo de Solon, quais são os elementos que fomentam o crescimento, no que diz respeito à teoria dos jogos, como é que a teoria dos jogos pode ser utilizada em questões internacionais, ou então, em temas de macroeconomia, como é que está essa questão do Banco dos BRICS, como é que está a questão do fluxo de investimento dos chineses, qual é a estratégia geopolítica que os chineses têm. É isso que eu quero que vocês tenham atenção. Mesmo em relação aos temas novos, me parece bastante claro que a tendência do concurso dentro de uma questão de terceira fase é trazer discussões atuais, é avaliar se o candidato é capaz de utilizar aquele conceitual para situações concretas. Tá? Isso acaba sendo bastante importante. Então, quando você estiver lendo sobre um dos temas novos que apareceram no conteúdo programático no último ano, a minha sugestão é: para que serve isso aqui? Para que serve isso na prática? Ah, é um modelo de crescimento econômico? Legal. O que isso pode trazer para o Brasil? O que eu posso perguntar ao Brasil em relação a isso? Para que aí sim você tenha efetivamente a capacidade de desenvolver uma boa prova. Então, cuidado com isso na nossa preparação. Preparação focada no desenvolvimento de forma e de conteúdo.
No mais, agradeço a atenção de vocês, um abraço e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.